Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 13 de novembro. Aliás, uma quarta-feira bastante agitada. Por aqui no Agricultura BR, que vocês acompanham pelas parabólicas, pelas TVs por assinatura e com sinal aberto pela TV Imaculada Conceição em Mato Grosso do Sul, além da internet, nós vamos falar de assuntos importantes, principalmente para quem está no Mato Grosso do Sul. Hoje trazemos ao vivo debate e a audiência pública, a consulta pública a respeito de Fundersul, basicamente um tributo que está se colocando a mais, já é pago pelo produtor rural, que está sendo elevado, ou pelo menos há uma proposta do governo de se elevar no Mato Grosso do Sul essa tributação. Você vai acompanhar também aqui no Agricultura BR o fator de recuperação judicial para produtores rurais. Nós vamos receber um especialista aqui no estúdio que vai falar a respeito de como que isso agora ele recai sobre o produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica, e também as questões também que podem vigorar sobre esse perfil de produtor. Outro tema tratado aqui no Agricultura BR é o próprio Fundo Rural, discussão que nós vamos trazendo todos os dias, e os números da Conab. Eu já adianto que Conab reduziu a questão dos estoques de milho ligeiramente, elevou a exportação para 39 milhões de toneladas de milho aqui no Brasil, é um dos fatores. E outro destaque que nós trazemos em relação à Conab é a soja, que teve aí números com estoques se elevando. Mas eu abro o programa mesmo falando a respeito do fator Fundersul, e isso é dos produtores do Mato Grosso do Sul. Rapidamente eu faço agora uma contextualização para quem está no resto do Brasil. Nesta quarta-feira está tendo uma manifestação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no chamado Parque dos Poderes. No Mato Grosso do Sul, nós temos todos os órgãos públicos concentrados no mesmo lugar, que é uma área de reserva. Nós tínhamos imagens de hoje mais cedo, lá da manifestação, começou hoje por volta das 8 da manhã, nós tínhamos produtores já reunidos, aí você vê produtores que não conseguiram entrar dentro da Assembleia, dentro da área que nós temos lá para apreciação do que os deputados estão falando, e de acordo com quem está lá, isso aconteceu. Eu falei com alguns produtores rurais, isso acontece porque o governo do estado teria colocado aí funcionalismo público, os funcionários, principalmente para lotar as cadeiras e impedir que se tivesse entrada de produtores rurais. Quem está dizendo são os produtores. E é para lá que nós vamos. Nós estamos transmitindo ao vivo, desde a nossa programação toda, desde o Zebu para o Mundo, o que vem acontecendo na Assembleia Legislativa. E eu vou para agora, urgente, vou conversar com Vinícius Souza, o nosso repórter que está por lá. Vinícius, o que está acontecendo aí na Assembleia? Eu sei que tem muita movimentação, os pecuaristas produtores rurais conseguiram entrar ali na área onde está sendo discutido o assunto. Boa tarde. Oi, Fabiano, boa tarde. Boa tarde para você que está ligado aqui na programação do Canal do Boi. Olha só, Fabiano, a notícia por enquanto começa a ser um pouco mais positiva, porque os produtores conseguiram entrar. A galeria foi aberta, mas isso depois de muito pedido por parte de alguns deputados, do Reinaldo, também do professor Reinaldo, quem também pediu para que houvesse a entrada foi o João Henrique, o Pedro Kemp. Todos eles fizeram coro, também o Capitão Contar, que falou com a gente um pouco mais cedo, durante a participação no programa do Cruzara, todos eles pedindo aí para que a população pudesse entrar. Inclusive o João Henrique disse que ele não pode, daqui a 4 anos, pedir votos novamente para o produtor rural, para os eleitores dele, se ele não abrir a Assembleia para que essas pessoas possam entrar e também mostrar que elas precisam ser ouvidas. Recentemente também, Fabiano, o Pedro Kemp falou que o Fundersul, o objetivo do Fundersul foi descaracterizado conforme o uso dele no passar desses anos. Ele acabou de falar isso, a gente está acompanhando toda essa movimentação. Os ânimos nesse momento estão um pouco mais calmos, vez ou outra algum comentário arranca aplausos, arranca vaias por parte dos produtores, mas eles estão aí conversando e aparentemente os ânimos já estão mais tranquilos, e aí eles estão nesse exato momento no período de ordem do dia. Só relembrando para você
vocês que o Fundersul é um projeto de lei apresentado pelo governo de Mato Grosso do Sul que aumenta impostos e que oneram a sociedade, inclusive produtores rurais, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Mato Grosso do Sul. Essa proposta ainda traz um aumento aí de 30% a alíquota do ICMS, da gasolina e 20% sobre o etanol. O Canal do Boi está acompanhando toda essa movimentação e, claro, a gente precisa ouvir o produtor rural sobre o que ele tem a dizer sobre esse assunto. E é justamente isso que eu converso, porque o William está aqui do meu lado, ele que é pecuarista, e eu estava conversando um pouquinho com ele, a gente fala sobre esse tema. William, obrigado pela sua participação. Vou pedir para você ficar de frente para a nossa câmera. William, eu te pergunto o seguinte, o que representa um movimento como esse para vocês? Bom dia. O que representa o movimento do Fundersul? Foi um fundo que foi criado para renovar nossas estradas que estavam ruins. E foi como foi dito aqui, já foi descaracterizado para isso aí, para outros fins. E agora estão querendo aumentar, né? E isso aí não vai levar a lugar nenhum, porque quanto mais imposto põe, mais sacrificada a população se torna. E gera sonegação isso aí. Então, eu acho assim, os governantes deveriam olhar mais e achar outro tipo de solução, não aumentando impostos, porque aumentar impostos não vai arrecadar e resolver todo o problema. E a classe dos produtores rurais já são muito sacrificada com tantos impostos, né? Eu vejo em outros países, eles não são tão sacrificados. E o nosso país depende do agronegócio para mover o mundo, porque ele tem uma grande capacidade de produção rural, né? Tanto na agricultura como na pecuária, suinocultura e entre outros. Então, eu acho que eles tinham que dar um pouco mais de respaldo para nós, né? Ajudando nós, minimizando esses impostos, para a gente poder conseguir produzir mais e a população não sofrer com os alimentos caros, com as coisas mais caras. William, a movimentação está acontecendo aí desde as 3 horas da manhã, muita gente acompanhando, muita gente por aqui, os produtores vieram, ali na frente, vocês ali também reunidos antes de chegar aqui para esse ambiente. Qual que é a expectativa de vocês para o resultado que deve sair hoje? O que vocês estão esperando a partir de hoje? Bom, a nossa movimentação é que para os governantes verem que a gente estão unidos, né? Não estão mais aceitando qualquer coisa. E eu acho de grande importância eles terem autorizado a gente entrar, assistir, né, as pautas que estão em questão aí, porque, como foi dito aí, daqui a 4 anos, 5 anos, sei lá quando, tem outras eleições. E se os representantes que nós elegemos agora não estiver do nosso lado, nós não vamos mais eleger eles. Então, eu acho que foi de grande importância o movimento dos produtores, dos comerciantes, para unirmos e pôr em pauta isso aí, né? Não minimizar esses problemas aí. O que um momento como esse representa para a classe, dos pecuaristas, para o agronegócio em geral? Que ele representa? Ele representa eu acho assim, ele representa que a gente está unido. Que a gente não está mais aceitando qualquer coisa e que a gente está de olho no que está acontecendo no país, no mundo, em tudo, né? Através de internet e tudo aí a gente fica sabendo de muitas coisas. Então, eu acho que é muito benéfico para nós. William, como que isso deve afetar? Você é produtor, está na cadeia, numa das pontas da cadeia, e a gente sabe que do outro lado tem um consumidor. E aí com esses aumentos, que a gente sabe, por exemplo, da questão do combustível, como que isso impacta financeiramente para você e também para quem está no final da cadeia produtiva? Então, como já foi dito, é uma bola de neve. Se aumenta os impostos para nós também temos que aumentar o valor do nosso produto. Aumentando o valor do nosso produto, aumenta para o consumidor. Então, é aquilo que eu falei, a gente tem que achar uma solução que não aumente tanto os impostos e que possa aumentar a produção do país e abaixar o custo, né? Fazendo abaixar o custo. Tá certo, então, William, eu vou agradecer a sua participação. Olha só, Fabiano, a gente continua por aqui
acompanhando toda essa movimentação. São muitos produtores que estão aqui. Como eu disse, há pouco tempo eles foram liberados para acompanhar ali na parte da galeria todo esse momento que está acontecendo agora. Nesse exato momento eles estão na ordem do dia, que deve acabar por volta hoje do meio-dia. Na verdade, sempre acaba aí entre 11h30 e 11h40, mas hoje deve ter esse atraso aí por conta de toda essa manifestação. Os produtores aqui, como eu disse, hoje pela manhã os ânimos estiveram bem exaltados. Nós entramos ao vivo na programação do Canal do Boi e a principal reivindicação era que eles também pudessem entrar e participar de toda essa sessão que aconteceu hoje pela manhã. Foi feita uma barreira pela polícia para que eles não pudessem entrar, mas como eu disse, logo depois houve uma liberação. Enquanto isso, os produtores que não conseguiram entrar permaneceram acompanhando toda essa movimentação do lado de fora, mas agora eles já estão participando. Fabiano, a qualquer momento, durante a programação do Canal do Boi, a gente volta e traz mais informações sobre o que está acontecendo aqui, direto da Assembleia de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Tá certo, Vinícius, eu aguardo o seu retorno aqui no Agricultura BR. Eu mando um abraço para todos os produtores que estão lá, que provavelmente não estão nos acompanhando, mas quem está por todo o Brasil, principalmente no Mato Grosso do Sul, e acompanha o Canal do Boi agora, a gente vai trazendo os boletins o tempo todo, sempre que tiver uma nova informação. Eu vou aqui fazer aquilo que demanda-se fazer. Conversei com alguns produtores, alguns pediram para não serem identificados, mas a informação que chega de lá é que os primeiros produtores chegaram já bem no começo da manhã, quase madrugada, na região do Parque dos Poderes, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Logo às 7 da manhã já estava com bastante produtores, havia alguns produtores. Às 8 da manhã já a movimentação era mais concentrada. O que acontece, que a reclamação que se tem de parte dos produtores rurais é que o plenário, neste horário, o que quer dizer, às 8 da manhã já estava tomado. E a acusação que é feita por esses funcionários, por esses produtores rurais, é que quem estava lá são funcionários do governo, ou seja, servidores públicos. Esses servidores públicos de várias secretarias ocupavam ali o plenário. Esse é o ponto que os produtores rurais estavam reclamando. Então, na hora que teve a concentração de produtores rurais, o plenário já estava tomado com servidores públicos. De acordo com o jornal local Mídia Max, que conseguiu conversar com alguns desses servidores, se identificaram mesmo com os servidores e não confirmaram se estavam ou não em horário de serviço. De qualquer maneira, essa foi uma das barreiras que foram criadas para que esses produtores não conseguissem adentrar ao local. Eu só vou passar rapidamente, eu já usei essa tabela nessa última terça-feira, vou mostrando qual que é a realidade desse Fundersul. O Fundersul ele foi criado para ter benefícios, para se melhorar estradas, situação para escoamento de safra, e agora o governo do Mato Grosso do Sul quer ampliar e aplicar esses recursos também em áreas urbanas. Veja na tela comigo rapidamente, porque isso mexe com gasolina, por exemplo. A gasolina no Mato Grosso do Sul subiria de R$ 3,99 para R$ 4,22, alta de 6%. Passa a tela, pode mudar. Nós temos aí, o tempo hoje está mais corrido, nós temos aí que ir trocando, pode trocar, por favor. Agora, os animais, gado até 4 meses, é isento atualmente, R$ 11,50 seria o valor a partir de agora, com uma alta de 40%, e os animais de 4 a 12 meses, de R$ 8,46 para R$ 11,50, com alta de 36%. Pode mudar a tela, nós temos animais de 12 a 24 meses, hoje tributando o Fundo Rural a R$ 13,23, com aumento para R$ 18,70, elevação de 42%. Acima de 24 meses, uma alta bastante relevante, de 13,23 para 22,72, elevação de 72%. Troca a tela. Entrando agora nos grãos. Por tonelada, o milho que hoje tributa o Fundersul em 5,12 passaria para 7,48, com alto de 46%. Arroz tonelada, 8,28 para 12,42, elevação de 50%. Esses são os números que nós temos em relação a esses valores. Vou passar rapidamente, o pessoal está pedindo o intervalo. Aqui nós temos algodão, você vê o algodão com uma alta de 50%, cana-de-açúcar também de 50%, pode alterar a tela. Temos aqui os demais produtos, menos soja, subindo também 50%. Por último, eu destaco a soja subindo de R$ 10,55 para R$ 15,03, também chegando a uma elevação de 50% por tonelada. Esse é o motivo da manifestação em Mato Grosso do Sul. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo sobre Conab e o levantamento apresentado nesta quarta-feira. Eu volto já.
Estamos de volta, eu vou agradecendo aqui a participação de telespectadores que participam conosco, a Sheila, o Cristiano, também o Estevão, que vai participando aqui através das mídias sociais. Obrigado pela participação de todos aqui no Agricultura BR. Daqui a pouco eu falo de Fundersul, o pessoal está revoltado, aqui o sentimento é de revolta mesmo. Obrigado pela participação de todo mundo. Daqui a pouco voltamos a destacar Fundersul aqui, essa tentativa de elevação desse tributo para produtores rurais em Mato Grosso do Sul. Por agora, eu falo a respeito do levantamento da Conab. Hoje, mais cedo, a Conab divulgou os números para a safra 2019-2020, mas também alterou dados da campanha 2018-2019. Houve uma ligeira elevação na estimativa de produção de soja no Brasil para a próxima safra. É o que eu mostro nesse primeiro gráfico. Nós trazemos em destaque aqui o primeiro gráfico, mostrando o que vem acontecendo aqui no Agricultura BR. Campanha 2016-2017, 114 milhões e 70 mil toneladas. Safra 17-18, manteve, não teve alteração nenhuma. Campanha com 119 milhões e 280 mil toneladas. A campanha 18-19, 115 milhões e 30 mil toneladas, enquanto que houve alteração na safra nova. Enquanto em outubro era estimado 120 milhões e 390 mil, agora sobe para 120 milhões e 860 mil toneladas de soja. Destaque do Agricultura BR. Fala agora do consumo total de soja no Brasil, ou seja, a utilização da soja. Vamos ver que teve uma redução na campanha 18-19. Olha só, campanha 16-17, 43 milhões e 800 mil toneladas. 17-18, 42 milhões e 600 mil. Em outubro, para a campanha 18-19, o consumo interno de soja era estimado em 45 milhões e 200 mil toneladas. Outubro, 45 milhões. Novembro, sobe para 48 milhões, agora novembro de 19 e 20, né? O relatório de hoje, vindo para 48 milhões e 620 mil toneladas, a estimativa de consumo de soja no cenário interno brasileiro. Em relação às exportações, nada mudou. É o que eu mostro agora, como é que vem o fator de exportações no Brasil. Os números permanecem iguais. É o que o Agricultura BR traz em destaque agora. Você acompanha na tela comigo. Nós temos aqui campanha 15-16, 51 milhões 580 mil toneladas, 16-17, 68 milhões 150 mil toneladas, 17-18, 83 milhões 250 mil. A campanha 18-19, de acordo com o Conab, vai exportar 70 milhões, enquanto que a 19-20, 72 milhões de toneladas, portanto, tudo como antes em relação aos fatores de exportação de embarque de soja brasileira. Por último, eu falo sobre os estoques, porque os estoques tiveram elevação. Os estoques aumentaram de leve de acordo com esses números apresentados nesta quarta-feira pela Conab. Eles aumentaram porque houve uma redução em torno daquilo que se esperava de consumo interno na campanha 18-19 e também uma certa elevação na produção na estimativa apresentada para a campanha 19-20. Com isso, o cenário dos estoques ficou dessa maneira. A campanha 18-19 subiu para 1.570.000 toneladas, portanto, 200 toneladas a mais. A 19-20, 1.950.000 toneladas, com um incremento de 667 milhões de toneladas de soja. É o que nós destacamos aqui em relação aos estoques brasileiros de soja, estoques de passagem da campanha 18-19 e também da safra 19-20. Vamos falar agora de tecnologias e de situações que apoiam o produtor rural para combater as pragas que atingem a lavoura de soja. A reportagem é de Valdir Pacheco. A tecnologia é uma importante aliada do agronegócio, inclusive no combate às pragas da soja. Por meio do cultivo de plantas BT e outras soluções, já é possível controlar as principais espécies que ameaçam a produtividade dos plantios. Mas os percevejos ainda são as exceções à regra, tornando-se hoje a principal praga da soja brasileira. Os pesquisadores da Unesp, Universidade Estadual Paulista, explicam que o principal prejuízo do inseto à lavoura é atribuído quando ele suga o grão ainda pequeno, no início da formação da vagem. Com isso, o grão não se desenvolve, fica xoxo e cai. Hoje, de acordo com as pesquisas, o mercado brasileiro utiliza 3 inseticidas para o controle de pragas da soja. As misturas de um inseticida do grupo dos neonicotinoides com um inseticida do grupo dos peretroides
e rotacionando com aplicações de acefato. Fora isso, não há outros inseticidas sendo utilizados. São poucos, inclusive, o acefato acaba sendo um parceiro das misturas. É um leque pequeno de opções. Basicamente, há 2 produtos para se utilizar, porque as misturas normalmente são compradas prontas e associadas ao acefato. As pesquisas sobre a efetividade da molécula no controle de pragas foram iniciadas no Brasil na década de 1990. Desde então, sua alta e rápida eficiência no controle de sugadores, tanto de percevejos quanto de mosca branca, já foi comprovada. Para combater percevejos, a força do dinotefuran estará presente em Zeus. O inseticida chega no mercado com o poder de elevar o poder de combate às pragas e o patamar da produtividade das lavouras. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A Agricultura BR agora traz os destaques internacionais para a soja e eu começo falando a respeito de vendas que foram confirmadas nesta quarta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Foram 106 mil toneladas com entrega para destino não declarado nessa campanha 19-20. Mostra na tela aqui, nós temos a visualização do que foi vendido, 106 mil toneladas, como eu disse, entrega na 19-20. Lembrando que não tem nenhum avanço em torno do que vem acontecendo nas conversas entre Estados Unidos e China, a não ser aquela de que Donald Trump quer um acordo final, um acordo total, e a China quer fazer em etapas. Vamos saber então como é que vem soja em Chicago agora, operando lá nos Estados Unidos. Oleaginosa vindo com ligeira queda, posição de novembro já começa a ter o piso de $9 ameaçado. Essa posição vai migrar nesta sexta-feira para janeiro. Janeiro é a posição que tem a maior liquidez, está com quase 60 mil contratos agora, $9,14 o bushel. Março, $9,28 por bushel e maio, $9,40 mais 4. Fala agora a respeito de dólar comercial aqui no Brasil, influencia e fecha o preço aí do seu negócio para a soja. Coloca o dólar na tela que o dólar segue subindo, R$ 4,17 mais 5, com alta de 0,20%. Movimentação internacional econômica e aqui no Brasil também fazem com que o dólar se eleve. E aí mesmo com a situação nós termos aí a soja em Chicago recuando, o dólar ele vai mantendo os valores da soja em elevação. Soja no Porto vem com alta nesta quarta-feira, veja só que comparado ao começo da semana são R$ 2,00 de alta. Portos de Santos e Paranaguá, R$ 91,00 a saca, de acordo com a apuração da Gramos Corretora. E agora eu quero falar com você que é produtor de soja. Você já conhece o Clube do Refúgio? O Clube é um programa de relacionamento em que você amplia os seus conhecimentos sobre o plantio do refúgio e as boas práticas agronômicas. Realiza missões e concorre a prêmios incríveis. Agora, na Missão 4, os agricultores podem concorrer a uma colheitadeira e os vendedores a 2 montanas. Não dá para ficar fora dessa. Acesse clubedorefugio.com.br para saber mais sobre como participar e concorrer a esses prêmios incríveis. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar de Fundesul, esse tributo aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Os produtores estão totalmente alinhados contra essa elevação e vamos falar também de recuperação judicial para o produtor rural brasileiro daqui a pouco no Agricultura BR, que volta já.
Agricultura BR de volta. Eu lembro que hoje nós estamos trazendo uma cobertura muito especial a respeito da manifestação de produtores que estão participando de uma consulta, ou tentando pelo menos participar de uma consulta pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lá se discute um imposto, um tributo chamado Fundersul, qual o governo do Mato Grosso do Sul quer elevar. Então, a qualquer momento, eu trago destaques por aqui. Mas agora eu falo de um outro tema também que é extremamente importante para o produtor rural e que pode ser visto como uma situação positiva por um aspecto e pode ser visto também ou interpretado como uma situação negativa sobre um outro parâmetro. Para falar a respeito de recuperação judicial para produtores rurais, em pessoa física e também jurídica, eu recebo aqui o advogado, especialista em direito para a produção rural, direito agrário, Gustavo Passarelli, que conversa conosco nesta tarde de quarta-feira. Passarelli, obrigado pela sua participação. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Prazer também estar aqui novamente. Passarelli, nós tivemos uma decisão recente, muito importante, no qual se considera agora para um produtor rural pedir recuperação judicial, tentar explicar aqui, é melhor você explicar, mas a questão, não só o fator de quando ele se torna empresa, né, pessoa jurídica, mas o que se tinha anteriormente também, quando ele negociava como pessoa física. Qual que é o fundamento dessa decisão para que quem está em casa entenda melhor, Gustavo? Perfeito. Bom, primeiramente é importante estabelecer que a recuperação judicial vem a substituir a antiga concordata. É um processo que existe no sentido de se conseguir algum prazo, de se conseguir algum oxigênio financeiro para que o produtor, ou no caso o empresário, consiga renegociar os seus débitos e, em virtude dessa renegociação, manter a sustentabilidade do seu negócio. A recuperação judicial, então, ela vem com a ideia de se tornar o procedimento mais simples do que era a concordata antigamente, porque a concordata, na verdade, restringia, limitava ou praticamente acabava com os créditos da empresa e inevitavelmente levava à falência. E a recuperação judicial tem essa finalidade de se conceder um prazo com uma ampla renegociação, com a participação de todos os credores, a aprovação de um plano de pagamento, o cumprimento do plano de pagamento e, por via de consequência, o soerguimento dessa empresa, desse produtor rural, para que ele possa exercer a atividade. Esse é o panorama do projeto previsto para a recuperação judicial. A lei especificamente exige como requisito, um dos requisitos para que se possa fazer o pedido da recuperação judicial, que se esteja exercendo há pelo menos 2 anos a atividade empresarial devidamente registrada na junta, ou seja, um empresário devidamente constituído. E a discussão que chegou ao Superior Tribunal de Justiça recentemente, numa votação que inclusive não foi unânime, houve votos em sentido contrário, foi no sentido de se entender se débitos de um produtor rural que hoje é pessoa jurídica, mas que antes ainda tinha débitos na pessoa física, se estes débitos da pessoa física poderiam ou não ser incluídos no plano de recuperação judicial. Bom, dentro da lógica, para quem está ouvindo, Passarelli, nós temos a seguinte situação. Pensando no produtor rural, tá? O empresário rural, em determinado momento, tá? Ele atua, ele tem a sua produção, vamos supor aqui que ele seja um produtor de boi magro, de bezerro e boi magro, faz cria e um pouco de recria. Atuou como pessoa física durante um bom tempo, então ele estava negociando isso, né? Ele estava vendendo esses animais para quem faz a engorda, né, para os invernistas, e ele estava ali fazendo negócios. Então, é uma atividade empresarial, ainda que ele não tenha o registro, né, legal como pessoa jurídica. Depois de um certo tempo, ele faz. Pela lógica, ele continua fazendo a mesma atividade, só que o recolhimento de impostos, de tributo, talvez, que tenha ficado diferente. Eu estou certo nesse pensamento? Exatamente. Na verdade, a discussão jurídica que existe sobre esse tema é sobre a natureza jurídica do ato de constituição da pessoa jurídica. Ou seja, no momento em que eu vou à junta comercial e faço o registro de um contrato social de uma pessoa jurídica, se este ato é constitutivo ou meramente declaratório.
Se esse ato for meramente declaratório, e foi esse o entendimento que prevaleceu no STJ... Aparentemente é. E aparentemente é, porque não há mudança da atividade, eu continuo exercendo a mesma atividade, só que diferente, sob uma titularidade diferente do ponto de vista da ficção jurídica, que é a constituição de uma pessoa jurídica, esse ato seria meramente declaratório e simplesmente significaria a continuidade de um exercício de atividade, só que agora sob uma nova roupagem da pessoa jurídica exercendo a atividade. Nessa linha, o produtor continua, então, exercendo a mesma atividade que exercia na pessoa física e na pessoa jurídica, e o STJ defende o quê? Que como esse ato é declaratório, ele simplesmente é uma continuidade, por isso, esses débitos anteriores poderiam ser incluídos na recuperação. E vale uma ressalva interessante também, que o Código Civil de 2002 tratou expressamente da possibilidade de o empresário rural, e até utiliza-se dessa expressão, o empresário rural, requerer o seu registro na junta comercial para fins de caracterização formal da qualidade de empresário. Mas, no meu entendimento, a definição de empresário não se faz necessariamente simplesmente pelo registro perante a junta comercial, mas sim pelo exercício da atividade empresarial. E nós todos que conhecemos o agronegócio já faz algum tempo, podemos, sem dúvida nenhuma, analisar a evolução do agronegócio ao longo desses anos todos. E os produtores rurais, com toda a tecnologia com que trabalham hoje, com todo o planejamento, com todo o nível de investimento, os resultados que têm sido alcançados, na minha opinião, são empresários na acepção da palavra, e sendo que esse ato de registro é meramente declaratório para formalizar uma relação, uma situação jurídica pré-existente. Então, é algo que nós vivíamos, eu também considero, né, dentro da minha condição do que eu conheço de direito, que é um ato declaratório, e o STJ, que é o que importa, considera também. E aí nós temos esse ponto que, de certo modo, reconhece algo que o produtor rural já fazia. Portanto, vou classificar aqui como um benefício. Por outro lado, Passarelli, há outras questões que acabam recaindo sobre o produtor rural por conta dessa decisão. Uma delas é em relação a um fator que nós estávamos vendo aqui no Brasil. Há um recuo na taxa de juros que é evidente, nós temos a taxa básica de juros caindo mês a mês, a viés de queda ainda deve chegar ao final do ano a 4,5%, e nós tínhamos fundos de investimentos vindo para o Brasil, internacionais, para investir em agronegócios, financiamentos, principalmente a chamados juros livres, recuando para o produtor rural dentro de um ambiente que esse plano agrícola vai ficar menos importante para o produtor. Só que aí quem faz esse empréstimo, quem faz o financiamento, precisa de garantias. Como é que esse empreendedor, né, quem faz aí a concessão do crédito, pode ter garantias do produtor, já que ele pode estar vindo com outros débitos e, por exemplo, pedir uma recuperação judicial no vigor de um financiamento como esse? Na verdade, como toda posição jurídica que se adote no sentido de se interpretar uma lei, qualquer que seja ela, de uma maneira que estenda a aplicação dos seus efeitos, pode trazer um risco de insegurança jurídica. Ou seja, a lei de recuperação judicial é muito clara quando ela estabelece que só pode pedir recuperação judicial aquele que exercer atividade empresarial já devidamente registrada, devidamente regularizada, por um período de 2 anos. Então, o que o STJ está a nos dizer com essa última decisão é de que produtores rurais outros, que não atendam aquele requisito de 2 anos de registro, podem pedir a recuperação judicial. Pessoas de fora, notadamente de outros países, podem ver esse tipo de decisão como um risco de insegurança jurídica, porque na verdade eu tenho uma lei que me diz que determinado comportamento é possível e o judiciário vem e me diz que um outro comportamento também é possível. Uma das consequências da declaração da recuperação judicial é justamente que todos os credores, é óbvio que aí você tem os créditos privilegiados, os créditos trabalhistas, os créditos tributários, previdenciários e também aqueles que gozem de garantia hipotecária, por exemplo, que seria a garantia que esses investimentos exigiriam, mas é fato que todos eles entram no plano de recuperação judicial. De sorte que não há como um desses fundos conseguir alguma garantia que fique fora do plano, desde que essas garantias todas, e na maioria das vezes são, propriedades rurais destinadas ao próprio exercício da atividade. Então, a consequência que isso pode trazer, como você mesmo já mencionou, é que essa insegurança jurídica de se saber se esse entendimento prevalecerá ou não, e dos riscos do próprio pedido de recuperação judicial, é que haja uma retração na oferta de recursos por força desse risco
do pedido de recuperação judicial. Ou ainda poderia dizer, uma precificação de juros mais alta para compensar talvez um risco maior. A regra é de que quanto maior o risco do investidor, maior a taxa de retorno, a taxa de juros que ele cobra, justamente para se minimizar esse risco. Isso é uma questão, uma regra básica desses empréstimos, né? Falando sobre a lógica do produtor, Passarelli, foi justa essa decisão do STJ para o produtor rural? É importante ressaltar que há entendimentos contrários, como eu disse no começo. O entendimento no STJ não foi unânime, houve entendimentos em sentido contrário, de que não seria possível aplicar a recuperação judicial. Eu, particularmente, penso que essa decisão é justa e produz um benefício ao produtor. Porque, na verdade, como eu disse há pouco, o produtor, na minha opinião, hoje, nada mais é do que um empresário, na grande maioria das vezes um empresário, e como tal, nada mais justo de que todas as leis que beneficiem o empresário possam também beneficiar, o empresário registrado possam também beneficiar aquele empresário que não é registrado, porque na acepção das atividades e da palavra, trata-se da mesma figura. Então, eu entendo que é um benefício. É necessário somente que esta seja um direito exercido com cautela, um direito exercido com muito rigor no que diz respeito aos pedidos de recuperação judicial, para que não haja um desvirtuamento do Instituto e, consequentemente, um descrédito da legislação que vem para justamente auxiliar aqueles que, de fato, estão em dificuldade financeira e necessitam de um prazo para manter a sua atividade. Tá certo, Passarelli. Passarelli, vou aproveitar a sua presença aqui no Agricultura BR hoje, tá? A gente recebendo mensagens, muitas mensagens a respeito da questão do Fundersul, principalmente por conta dos produtores rurais do Mato Grosso do Sul, estão com medo desse tributo ficar mais elevado, e está chegando uma questão, quando souberam que vinha um advogado, que vinha alguém da área de direito aqui no programa, pergunta se aprovado, se há como ter algum jeito do produtor rural rever essa questão. Que clima para subir imposto em qualquer parte do Brasil hoje não tem. Gustavo, tem soluções? Como que você avalia essa situação do Mato Grosso do Sul, que é o seu estado? Bom, na verdade, especificamente com relação a esse tema, é um tema sensível, sem dúvida, no país hoje. Qualquer situação que gere aumento de tributos, obviamente, gera uma discussão muito grande. No caso do Fundersul, houve a proposta dessas medidas que estão em discussão na Assembleia Legislativa para aumento do tributo e, obviamente, que, inclusive, como você mesmo mencionou, hoje os produtores rurais estão na Assembleia realizando uma manifestação, tentando participar dessa consulta pública que está sendo realizada. Eu acho que o melhor momento é justamente esse, participar desse momento na Assembleia, se inteirar efetivamente de todos os fatos, de todas as justificativas e, mais do que isso, de todas as propostas que estão sendo colocadas para o aumento do tributo e que se possa realmente discutir na Assembleia seria a solução mais adequada, na minha opinião. Até porque a constitucionalidade do tributo já foi declarada pelo Supremo há muitos anos, né? Tá certo, então. Obrigado, Gustavo, pela participação, também por responder esse questionamento hoje aqui do Fundersul, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Obrigado pela participação, uma boa tarde. Muito obrigado mais uma vez, Fabiano. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta ao vivo lá para a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. A questão por lá continua, o Fundersul, é um tributo que é cobrado no estado do Mato Grosso do Sul sobre os produtos agropecuários e que são aplicados, eles voltam para o produtor em volta de benfeitorias. A reclamação é que o governo do estado do Mato Grosso do Sul quer aumentar o tributo. Daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações no Agricultura BR. Já movimentado para o setor do agronegócio, não só por conta do que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul, a qualquer momento informações ao vivo do Fundersul, mas também por conta do levantamento da Conab. Foi apresentado o penúltimo levantamento desse ano de 2019, trazendo números importantes para o setor e produção de milho, que afeta tanto a agricultura quanto a pecuária. Olha só, o primeiro fator é que nós temos uma produção maior de milho no Brasil. Elemento importante na campanha 2018-2019. E as exportações alcançaram 39 milhões, ou vão alcançar 39 milhões de toneladas, pelo menos na estimativa oficial da Conab. Vamos ver aqui os números, então. Eu trago em destaque produção de milho no Brasil. Você vê aqui a campanha 16-17 teve 97 milhões 840 mil toneladas, 17-18, 80 milhões 700 mil toneladas. A campanha 18-19 sobe, você viu que sobe aí cerca de 200, 300 mil toneladas, vindo para 100 milhões e 40 mil toneladas. Conab reduz
reduz de leve em 20 mil toneladas a estimativa para a campanha 19-20, vindo para 98.360.000 toneladas. Esse é o primeiro fator que mostra que o atraso com a soja vai realmente impactar no plantio da segunda safra de milho. Outros dados também são extremamente relevantes para o milho, porque a gente vai destacando agora como é que ficam as exportações brasileiras. Elas se elevam nessa campanha atual 18-19. Você tem aqui a 16-17, o Brasil embarcou 30.850.000 toneladas, as tradings que operam no Brasil, evidentemente. A 17-18, 23.820.000. Em outubro, era estimado para a campanha 18-19 38 milhões de toneladas e agora em novembro sobe para 39 milhões. A estimativa, que continua inicial para 19-20, é de 34 milhões de toneladas de milho sendo embarcadas pelas tradings que operam no Brasil. Destaque agora fica por conta dos estoques. Já faz bastante tempo que eu falo que os estoques brasileiros são menores do que esses que vão sendo divulgados pela Conab. Eu acredito tanto que a exportação vai ser maior, quanto que os estoques serão menores. E os estoques reduzem no Brasil cerca de 900.000 toneladas nas duas safras, 18-19 e também 19-20. Veja só os dados aqui que nós trazemos em relação a estoques. Nós temos a campanha 18-19 com queda de 900.000 toneladas de milho, né, estoque final da campanha, 19-20 com 10.560.000 toneladas, com recuo de 930.000 toneladas de milho estocadas no Brasil, estoques definitivamente menores no país. E foi adiado para o próximo dia 20 de novembro o leilão de milho na ordem de 50.000 toneladas destinado para pequenos criadores do país. O leilão aconteceria nesta próxima quinta-feira, 15 de novembro. O motivo desse adiamento é em relação ao fator que nós temos para a reunião da coordenação dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. Como tem essa reunião nesses dias 13 e 14, não dava para fazer esse leilão nesse próximo dia 14, claro, quinta-feira, portanto, adiado para o próximo dia 20 de novembro, leilão de 50.000 toneladas para pequenos criadores. Fala agora a respeito de milho no porto. Você acompanha comigo como é que vem os números agora, valores de negociação. Temos os mesmos valores desta última terça-feira, R$ 40,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e também Paranaguá. É que eu vou destacando aqui no Agricultura BR. Você acompanha comigo aqui os números, os valores, aquilo que é importante para o seu negócio. Eu falava há pouco, antes do intervalo, a reunião dos BRICS, nesses dias 13 e 14. O presidente da China vai ser recebido aqui também pelo presidente brasileiro, Xi Jinping, será recebido aqui pelo presidente Jair Bolsonaro. E enquanto tudo isso acontece, está tendo outras discussões que são muito importantes. Uma delas é a exportação brasileira de frutas e foi acertado um acordo excelente para o Brasil e você confere agora com exclusividade no Agricultura BR, no canal do Boi. Barcelos, obrigado por ter recebido e aceito o nosso convite. Vamos falar sobre o que acontece nesta quarta-feira em Brasília, que é muito importante. A China abre mercado para o melão brasileiro? Bom, obrigado pelo convite por estar aqui com vocês, falando um pouquinho da fruticultura brasileira. Sim, depois de mais de 7 anos de espera, de negociações, a China está abrindo a primeira fruta brasileira a ser habilitada a exportar para lá, é o melão. E o melão, nesse momento, o Brasil é o único país que vai estar habilitado a mandar melão de todo mundo para a China. Eles têm uma restrição muito grande, medo de chegar praga de outros lugares para lá, então é um processo muito lento e demorado, mas com essa aproximação entre Brasil e China, a gente está conseguindo que hoje seja assinado esse protocolo, que são os requisitos mitigatórios de risco para levar a praga para lá, e a partir daí está aberto esse mercado para nós. Para o melão em especial, é um mercado grande? É um mercado enorme. Só para ter uma ideia, o Brasil todo produz 20 mil hectares de melão o ano inteiro. Parte disso vai para exportação, quase a metade, 10 mil hectares.
portanto a gente consome aqui em torno de 10 mil hectares por ano. A China produz 430 mil hectares, ou seja, mais de 20 vezes o que a gente produz. Eles, além de ser uma população muito grande, eles consomem muito mais melão per capita do que a gente. E o cálculo que a gente tem feito é o seguinte: se a gente conseguir abocanhar 10%, apenas 10% desse mercado, nós estamos falando algo em torno de 40 mil hectares. A gente planta 20 hoje. Então, eu acho que não é difícil a gente pensar em triplicar esse volume ao longo dos próximos anos com esse mercado aberto. Teríamos que plantar muito mais melão. Triplicar praticamente. Só para atender o mercado chinês? Só para atender o mercado chinês. Agora, obviamente que essa abertura nos traz outros desafios. Aí vem a questão de logística, porque é muito distante e tem a perecibilidade da fruta, as variedades que são mais aceitas lá, se ela realmente aguenta esse tempo de viagem, se ela propicia a produção aqui, as parcerias comerciais, quem serão os nossos parceiros. Ou seja, essa abertura é um primeiro passo, mas aí vem a questão comercial entre as empresas para começar a fazer essas exportações. Mas é óbvio que sem essa abertura, nada disso estaríamos aqui hoje pensando, né? Conseguimos para o melão, mas ainda discutimos com o Japão se vai receber o abacate brasileiro. Qual é a perspectiva? Os japoneses devem assinar esse acordo e liberar, na verdade, a compra de abacate no Brasil? Então, o Japão já está na fase final da análise de risco para a importação do abacate brasileiro. Tem uma delegação deles que está vindo esse mês agora verificar as condições de produção. Então, muito em breve abriremos esse mercado também. Hoje só está aberto para a China, para o Japão, uma variedade de manga. E quando foi aberto o mercado, houve um pouco de não prestar atenção e abrir uma única variedade. E essa variedade a gente quase não produz mais. Então, praticamente não tem nada aberto para o Japão. Essas aberturas são muito importantes, que vai dando confiança entre as áreas técnicas dos países e vão abrindo mais frutas. Por exemplo, no caso da China, eles já nos pediram, já foi enviado uma análise para uva de mesa, para o abacate e para o limão, que serão as 3 próximas frutas que a China deve abrir para a nossa fruticultura. Você preside hoje a Abra Frutas, é um conhecido exportador de frutas, conhece bem o mercado. O Brasil é o 3º maior produtor de frutas do mundo, mas não exporta quase nada. Por que nós exportamos tão pouco? Pois é, o Brasil ele tem um mercado interno muito grande e acaba consumindo praticamente tudo que o Brasil produz. A gente exporta menos de 3% do que a gente produz hoje no Brasil. Falta um pouquinho aquela cultura do produtor de enxergar esse mercado externo como um mercado possível. Eu tenho conversado muito, por ter andado aqui no Brasil, a gente sempre vê uma certa dificuldade, um medo. Como é que eu faço? Como é que eu recebo? Como é que eu mando? E o que a gente tem explicado é que muitas vezes é muito mais fácil você exportar uma fruta do que vender aqui no mercado interno, por incrível que pareça, por toda a condição que essa negociação tem. Então a gente tem incentivado isso. O Brasil tem um potencial muito grande, mas a primeira coisa é isso, é mudar a cultura. E eu acho que as gerações novas que estão vindo nos fruticultores são gerações já que falam inglês, que têm domínio de informática, de tudo isso. Então, acho que isso vai dar para o Brasil uma grande condição de exportador. Porque quando a gente compara, por exemplo, o Brasil com o Chile, nós estamos começando. Talvez no ano que vem chegue em $1 bilhão, não chegamos ainda, e deve fechar em torno de 900 milhões de nossa exportação. O Chile já exporta 4,5 bilhões. O Peru, nosso vizinho aqui, 2 bilhões e 600 milhões. Equador, 3 bilhões. Então, assim, a gente está muito longe de países vizinhos da gente. E se eles fazem, por que a gente não pode fazer também? Você tem acompanhado o trabalho do governo, tem convivido, recentemente esteve no Senado, debatendo, e você lembrava agora há pouco que não há uma aceitação, vamos dizer assim, uma dedicação, ou mesmo os políticos e o governo não dá tanta importância para a fruticultura. Por quê? Pois é, eu vou dar um exemplo aqui do que recentemente aconteceu. Eu recebi um relatório do SECOM, que é o setor comercial das embaixadas de Pequim, dizendo para mim, como presidente da Abrafrutas, o seguinte: olha, está aqui os números do que a China importou de frutas, e isso foi o ano passado, que tinha importado em 2017, 5,5 bilhões de dólares, e que representava um aumento de 12% com relação ao ano anterior. Portanto, se você colocar essa mesma proporção de 10%, não é difícil que eles tenham importado 6 bilhões de dólares de fruta no ano passado. E esse mesmo relatório, feito pela Embaixada Brasileira, dizia: esse número representa 78% acima do que eles compram de carne de vaca, de bovino, e 400% acima do que eles importam de carne de frango.
Portanto, eles compram muito mais fruta do que as proteínas animais. Relatório números públicos. Um mercado imenso. Imenso. Só que quando nós vamos lá para a China vender, vai o quê? Todo mundo vai vender as proteínas animais e ninguém vai quase falar de fruta se não é a gente que está lá gritando. Então, é essa percepção que eu tenho. Se a China compra tanto fruta, era para a gente estar dando um grande valor nas exportações de fruta também. Não era para demorar 8 anos para conseguir abrir a primeira fruta. Então, essa eu acho que é a grande dificuldade que nós temos que sensibilizar o governo. Nós temos 3 grandes problemas na fruticultura a nível macro, que eu estou sempre dizendo que isso nós temos que cuidar. Número 1, a questão da defesa sanitária do Brasil. Nós temos 8 mil quilômetros de fronteiras secas, nós temos dezenas de aeroportos. Então, se a gente não cuidar ali da fiscalização, temos risco de importar, de trazer pragas para o Brasil. E a principal praga da fruta que nós temos hoje é a mosca do Mediterrâneo, chama Ceratitis captata. Ela é a grande praga da fruticultura. Mosca do Mediterrâneo, veio do Mediterrâneo para cá, há 100 anos atrás. Estamos agora com a pressão de uma nova praga da mosca da carambola no norte, que ela veio da Ásia, se instalou nas Guianas e está entrando já no Amapá, em Roraima. Então, o governo tem contingenciado recursos para essa defesa. Não pode, porque às vezes ele está economizando, no caso, 50 milhões de reais para a defesa e estamos colocando em risco $1 bilhão de exportação na fruticultura. Fora o que nós vamos gastar para cuidar de uma nova praga. Mas então, falta sensibilidade para isso. Falta total sensibilidade, falta colocar na balança os pesos, né, do custos e benefícios. Então é óbvio que não pode contingenciar um recurso desse. A segunda questão é a abertura de mercados, que a gente fala. Então, realmente, o Brasil tem que se dedicar mais, tem feito isso. Não é que uma crítica dizendo que ele não faz, mas tem que fazer isso com mais veemência, com mais vontade, ir lá para cima desses países e abrir o mercado de fruticultura. E por aqui, o Agricultura BR, você viu, olha, sensacional essa questão da fruta brasileira entrando em território chinês. Mas aqui agora eu volto urgente para falar de Fundesul, volto para falar a respeito desse tributo no Mato Grosso do Sul. O governo do estado quer aumentar, quem paga o Fundesul é o produtor rural. Hoje nós tivemos uma série de manifestações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por parte de produtores rurais. Eu vou parar de falar e logo para lá, porque o Vinícius Souza tem entrevistado e fala a respeito do assunto. Vinícius. Oi, Fabiano. Olha só, acabou de encerrar a votação. Enquanto isso, o capitão está aqui do meu lado, o pessoal está cumprimentando ele e tudo mais, agradecendo, porque ele votou favorável para que isso não acontecesse, né? Ele votou contra aí essa nova lei. Mas, em contrapartida, houve a aprovação, a maioria acabou aprovando, foram 15 votos contra 5. Ele está aqui do meu lado. Qual que é a análise que o senhor faz de tudo isso que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. A análise é de que a nossa Casa de Leis acabou de aprovar um retrocesso. Nós estamos alinhados com o governo federal, que está desburocratizando, está facilitando o empreendedorismo, rumando o Brasil para o progresso, e nós aqui em Mato Grosso do Sul acabamos aqui, por maioria, aprovando o aumento aí de impostos. Eu fui contra, sempre irei contra, e não podemos permitir que isso aconteça. Então, parabéns aí a todos que vieram hoje na Casa de Leis, produtor rural representando aí a sua região, do estado todo. Teve gente que veio de Corumbá, Três Lagoas, Coxim e do nosso Cone Sul. Manifestação legítima a favor aí de nós impedirmos esse retrocesso. Então, aprovamos aqui, infelizmente, esse pacote de aumento de tributos. E eu continuo reforçando que estou do lado do povo, estou do lado da verdade, da justiça. Quero estar aqui fazendo um mandato nesse sentido. Capitão, a partir de agora, o produtor, o que ele pode fazer para tentar, pelo menos, não ser tão impactado a partir de agora dessas questões? Olha, o imposto, ele é, como diz, imposto, né? Não tem como fugir. Eu não sei como fazer. Eu não sou produtor rural, mas, pelo que eu já entendi, acabamos de sair de uma palestra da FamaSul, onde foi apresentado que a margem do produtor rural já é muito apertada, principalmente na pecuária. E agora, aproveitando, né, nós brasileiros somos muito criativos, vamos ter que começar a se virar para poder continuar pagando esses impostos. O meu medo é a gente afastar os investidores, afastar pessoas que estão querendo entrar na atividade e fazer com que muitos também desistam. Então, uma pena, né, que isso foi aprovado. Eu desejo aí votos de sucesso para o nosso Brasil. Quero muito que o nosso Brasil cresça muito, que a gente ande sempre para frente e nunca andando para trás, como foi feito no dia de hoje aqui.
Tá certo, então, capitão, eu vou agradecer a sua participação. Olha só, foram 5 votos aí para que não houvesse aprovação, contra 15 votos, e aí eles realmente levaram toda essa aprovação. A gente vai conversar também com o presidente da ProSoja, que está aqui do meu lado. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Canal do Boi sempre conversando, sempre com essa parceria. E aí, o resultado, infelizmente, não foi aquilo que a gente esperava. A partir de agora, o que deve acontecer? Olha, o que a gente espera a partir de agora é mostrar para a sociedade a decepção do setor. Infelizmente, é uma medida que desestimula o investimento no agronegócio, desestimula a permanência do produtor. Essa foi uma votação muito dura, mas é bom para a gente conhecer e avaliar melhor quem são nossos candidatos nas próximas eleições. Peço a toda a sociedade, não só os produtores rurais, que se mobilizem e que mostrem realmente o quanto o nosso Estado vai perder com um aumento de imposto. Agora a gente tem um cenário para 2020 já um pouco difícil, quando a gente fala por conta do atraso do plantio da soja, então a gente já sabe que tem problemas na economia para o ano que vem. Uma decisão como essa também deve gerar muitos impactos para o ano de 2020 e também a partir de agora, já de 2020, o que a gente pode esperar de tudo isso? É um desestímulo para novos investidores dentro do Mato Grosso do Sul, é um desestímulo para quem tem projetos para aumento, expansão de área, é um desestímulo para quem produz e que luta para manter seus custos de produção sempre proporcional ao desfrute, ao aumento de produção. Infelizmente, uma notícia como essa, indo na contramão do governo federal, né? Então a gente vê o governo federal lutando para diminuir a carga tributária do contribuinte, e aí a gente vê uma medida como essa sendo aprovada aqui na Assembleia, que vai onerar ainda mais os nossos custos de produção e diminuir a margem do produtor rural. Tem a partir de agora alguma atitude que a classe pretende já se juntar? Já tinha alguma coisa planejada para caso isso acontecesse, para vocês fazerem a partir dessa votação? Ou por enquanto vocês vão ainda estudar alguma estratégia, algum plano para tentar reverter ou pelo menos amenizar essa decisão que deve gerar impactos aí para o produtor? Sim, eu acho que enquanto instituição, nós como produtores rurais, nós não vamos parar de trabalhar para mostrar o impacto desse projeto e tentar reverter ou pelo menos minimizar alguma coisa. Nós, enquanto liderança, precisamos mostrar a todos os impactos negativos desse projeto de lei e assim tentar negociar alguma coisa no sentido de pelo menos diminuir os efeitos desse projeto. Tá certo, então quero agradecer a sua participação. Olha só, Fabiano, a gente ouve, escuta o pessoal aqui, escuta também todas essas reclamações. É muito importante também a gente conversar com o produtor, então eu vou chamar o meu amigo que está aqui esperando a gente, ele é dali da região de Rio Verde. É o seguinte, a gente conversou hoje pela manhã um pouco sobre as expectativas para essa votação e agora a gente conversa justamente sobre o balanço disso tudo que aconteceu e a análise dele. Já foi uma manhã um pouco tumultuada, vocês tiveram dificuldade para conseguir entrar e acompanhar a sessão. A partir desse resultado, o que vocês entendem, como que vocês se sentem? É aquilo, meu amigo, que eu falei antes, né? Você lembra bem como eu falei na reportagem primeira? Que já estava tudo combinado. Então é o que aconteceu. Infelizmente, o que eu penso? Deve ter tido propina, com certeza, já estava tudo certo. Infelizmente, o homem do campo, mais uma vez, levou bordoada. Nós ficamos muito aborrecidos. Todos os produtores hoje presentes aqui, já foi uma decepção na chegada. Não nos receberam bem, trancaram as portas, então já estava tudo carta marcada. Infelizmente é isso. É um país hoje que está sendo envergonhado. Hoje os produtores rurais sentem vergonha até de ser brasileiro, meu amigo. Infelizmente, porque é o produtor que eu volto a dizer, é o que põe o alimento na mesa. Muito obrigado. Tá certo, eu vou agradecer a sua participação. Eu também converso com a Tereza, que está aqui esperando a gente. Tereza, chega para cá. A Tereza veio até a caráter, ela veio aqui, estava conversando com o pessoal, estava na manifestação, já está acompanhando tudo que está acontecendo. É importante dizer que tem um produtor aqui desde as 3 horas da manhã. Agora, Tereza, a força feminina no campo também é muito importante. Você veio representando esse lado da agricultura, da pecuária, o lado feminino. Você, como uma mulher empreendedora rural, o que você sente a partir desse resultado da votação? Você esperava realmente que ia acontecer isso ou ainda existe uma esperança de que o resultado pudesse ser favorável para o lado do produtor rural? A gente sempre tem que pensar o seguinte, sempre a gente tem aquele lado assim, vai ter deputados, vai ter gente do nosso lado que não vai passar, mas infelizmente não foi isso. Então a gente, cartas marcadas, governador
palma para o senhor, palma para o senhor. O senhor conseguiu, mais uma vez, acabar com a classe agropecuária. Entendeu? Eu sou produtora invadida por indígenas, entendeu? Eu sou produtora invadida, larguei minha função lá na fazenda para vir aqui e sentir essa derrota desses deputados, entendeu? Poucos deputados tiveram coragem de levantar a voz, entendeu? A nosso favor. Mas muitos covardes, produtores rurais, votaram contra nós, contra nós que trabalhamos, colocamos a comida na mesa deles, de todo mundo. Então eu fico meio indignada. Saí da minha cidade, saí da minha cidade, da minha fazenda e vim aqui representar a classe produtoras feminina, entendeu? E chega aqui e ver essa colundria. Para começar, não queria os produtores lá dentro, mas se tivesse indígena sem terra aqui, todo mundo entrava. Quebrava o pau lá, entrava. Agora nós não, tivemos que pedir. Pelo amor de Deus, deixa nós entrar na sessão. Isso aí para nós é humilhante, muito humilhante. Fica aqui o meu desagrado, o meu protesto. Azambuja, parabéns para você. Parabéns para quem votou a seu favor, porque foi contra nós. Alimentos mais caros na mesa. Alimentos mais caros na mesa. Por isso que o produtor rural está deixando de ser produtor rural. Falido. Tem muita gente aí falido, entendeu? Mas está aí, ó, com a garra toda. Muito obrigada. Tereza, já existe uma ação da classe que pensasse provavelmente, caso não acontecesse a votação positiva, o que vocês fariam a partir de agora? Qual que deve ser o posicionamento dos produtores a partir desse momento? O nosso líder, que é o Chico Maia, segunda-feira vai entrar com uma medida na justiça, não sei se ele vai agregar só os líderes ou vai o sindicato, vai entrar com ação judicial para ver se a gente paralisa isso, acaba com isso. Agora, não sei como é que vai ser, mas segunda-feira você pode procurar o Chico Maia, os outros representantes, o Júlio, que aí já foi conversado ali, que vai ser, mas esse vai ser o caminho, trilhar agora com ação judicial para ver se a gente derruba esse decreto. Tá bom? Tereza, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. A Tereza veio com a blusa, o Fundersul não. Ela veio aqui, ela também está com cartaz, pedindo aí para que essa aprovação não acontecesse. Eu sou uma liderança, é o seguinte, quando fala assim, vai em Brasília, vou em Brasília, vai não sei onde, eu vou em sei onde, para defender minha classe. Eu sou uma produtora rural invadida por indígena desde 2016. Se é para escrever invasão é crime, eu estou de camiseta invasão é crime. Se é para defender o agronegócio, eu estou aqui para defender o agronegócio. Ando quantos quilômetros for, viajo quantos quilômetros for, para ir de atrás para defender a minha classe. Obrigada. Tá certo, Tereza, obrigado pela sua participação. Olha só, a gente continua por aqui, Fabiano, é o seguinte, essa proposta que foi feita pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, é o projeto 283 de 2019, ele visa o seguinte, aumentar o número dos impostos por meio do Fundo de Desenvolvimento Rodoviário de Mato Grosso do Sul, que é o Fundersul. Além disso, além desse aumento dos impostos, ele também prevê um aumento de 30% aí na alíquota do ICMS e 20% sobre o etanol. Também tem o ITC em 3% e 6%. Então são números aí que sim tem uma grande influência sobre a atividade do produtor rural, para quem depende também das vias rodoviárias aqui do município, também daqui da cidade, do estado do Mato Grosso do Sul, também passam por uma situação muito difícil. E olha só, durante a manhã a gente acompanhou aqui toda a movimentação, foi um momento muito difícil, como a Tereza acabou de contar pra gente, a gente conversou também pela manhã com outros produtores, eles não puderam entrar na reunião logo de início, tiveram que pedir, alguns deputados intercederam por eles, como foi o caso do deputado José Henrique, que pediu a abertura para que eles pudessem fazer parte de toda essa movimentação. O deputado Pedro Kemp também pediu autorização para que eles pudessem entrar. Inclusive o Pedro Kemp comentou durante já no período final ali desse processo que aconteceu todo hoje pela manhã, e ele disse o seguinte, que a Fundersul havia perdido a característica e a destinação correta, como se o Fundersul passasse a ter um outro objetivo. Ele foi muito incisivo quando ele disse isso hoje pela manhã, e nós continuamos acompanhando. Nós conversamos agora com o Capitão Contaro. O Capitão Contaro também se posicionou hoje pela manhã, pediu a entrada do público, pediu que os produtores tivessem autorização para entrar e acompanhar toda a movimentação um pouco mais de perto. Demorou um pouco, mas os produtores conseguiram entrar. Infelizmente o resultado, como a gente já disse, não foi tão positivo. Esse projeto foi aprovado e foram 15 votos positivos para que esse projeto do Fundersul fosse aprovado e 5 votos negativos
positivos, ou seja, uma minoria, então, que conseguiu, que se levantou para lutar aí pelo povo, mas infelizmente a gente não conseguiu atingir um resultado tão positivo quanto aquilo que a gente esperava. Tem produtor aqui desde as 3 horas da manhã, acompanhando tudo o que aconteceu. Infelizmente eles estão voltando para casa, de fato, sem aquilo que eles tanto desejavam, mas como a Tereza acabou de conversar com a gente, segunda-feira deve haver aí um pedido de revogação de tudo que foi dito, uma nova adesão para que eles consigam resolver essa situação e o setor pecuário, o setor do agronegócio, Fabiano, não seja prejudicado. Bom, eu continuo por aqui, a reportagem do Canal do Boi está analisando, acompanhando tudo que aconteceu, a sessão já encerrou, mas a gente ainda vai ouvir alguns produtores rurais, a gente quer saber de fato deles o que eles estão sentindo nesse exato momento, e o que a gente pode esperar a partir de agora, depois de toda essa movimentação e desse resultado que eu repito, infelizmente para a classe do setor do agronegócio não foi tão positiva. Fabiano, volto com você aí no estúdio. Tá certo, então. Obrigado pela participação. Bom, a gente vai estar quase no horário final do programa. Obrigado pela participação, Vinícius. Ele continua por lá. O repórter Rosa Cabral também está por lá. E olha, é um momento assim, ele é complicado, tá? Vou falar agora muito mais como economista do que como jornalista. Aspecto de investimento, tá? Você tem uma questão muito séria, muito grave em todos os estados brasileiros e municípios. Ele se chama geração de emprego e renda. Esse fator de geração de emprego e renda é um desafio para o governo federal, para os governos estaduais e municipais. Precisa ser gerado. Você precisa ter com isso que você absorva a mão de obra, que você consiga gerar recursos financeiros de alguma maneira. Para isso acontecer, o trabalho tem que ocorrer. As empresas precisam trabalhar, o comércio precisa atuar, a indústria, quando se tem, precisa produzir e tem que produzir a área de produção rural. No Mato Grosso do Sul, o aumento do tributo, independente, aqui estava lendo os nomes dos deputados que aprovaram na CCJ, né, que é a Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, apenas um deputado votou contra, os outros demais votaram a favor e depois, quando foi para a Assembleia mesmo, foi um placar realmente que foi uma surra, né, em relação à aprovação do imposto. Mas o fator é que você, ao tributar, ao elevar imposto de quem gera trabalho e renda, você atua contra o próprio povo. Acaba trazendo aí um número de desemprego menor, é menos recurso financeiro que você tem circulando entre as pessoas, gerando tributo de outra forma, que quando você tem a produção, seja ela comercial, industrial ou agropecuária, conseguindo recurso financeiro, ela remunera trabalhadores, ela faz com que os supermercados eles agem mais, que o comércio consiga vender mais e por aí vai. O que nós vimos hoje, você vê a produtora rural Tereza, né, ela bastante indignada com a situação, é um balde de água fria no momento em que você tem a possibilidade de ter crescimento não só para a produção rural, mas para o Estado como um todo. Quem vai sentir de cara esse problema aí é a própria população. A população vai ter um aumento de imposto somente na gasolina saindo no Mato Grosso do Sul de 4 para 4,23. Então, a situação é grave, muito grave mesmo, e nós vamos continuar acompanhando durante toda a nossa programação hoje e também até o final de semana você vai ter informações a respeito desse Fundersul. Infelizmente foi aprovado e impacta diretamente produtores rurais, mas toda a população do Mato Grosso do Sul também. Eu vou encerrando essa edição do Agricultura BR, não tem tempo para mais nada. Voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. Até mais!